Só que não está se medindo nada. Princípio da reparação integral significa dizer que a vítima do evento está tão colorido, né? Ficou colorido, até que ficou bonitinho, não ficou? Eu tive um trabalho de madrugada danado, mas acho que ficou uma coisinha a apresentar. Vou mandar para vocês de recordação pro e-mail de vocês. Só é me acrescentar no Face. Princípio significa dizer que a vítima do evento danoso deve perceber uma indenização no mínimo compatível com o dano sofrido, o que não tem acontecido na prática em nossos tribunais. Eu falo mesmo, minha gente. Pode ser em palestra, mas o que eu tenho que falar, eu falo. Eu não vou mentir, não é? Onde o quantum, ou seja, a quantia devida, tem sido em valores extremamente baixos. Eu fiz questão, inclusive, de botar em vermelhinho. Ô, doutor Nélio, tudo bem? Doutor Nélio, eu apresento aí a turma. O doutor Nélio é acadêmico de Direito, está se formando, e eu tive o prazer de ser meu aluno na faculdade, né? Logicamente, não chegou muito no horário, mas o importante é que chegou, para eu lhe dar um abraço, e olha só, e no final disso aqui eu quero tirar uma fotografia com vocês, hein? Pelo menos dizer, né, que teve quórum, né? Vamos lá. Pois não, fica à vontade, doutora. Sistemas para fixação do quanto da indenização. Isso aqui é muito interessante, doutores. Primeiramente, nós sabemos que não existe critério estipulado por um juiz arbitrar um valor, mas não existem critérios padronizados para a realização da fixação do dano moral. Podemos citar apenas duas correntes ou teorias, que é a aberta e a fechada. A teoria aberta, tá? Que é a teoria predominante e a correta, a certa, é aquela que o magistrado, ele não possui qualquer limitação, ele vai apenas usar do seu prudente arbítrio de julgador, do seu bom senso, da sua lógica do razoável, não é? Para proferir a sua decisão e, logicamente, para arbitrar o quantum indenizatório devido no sistema aberto. Agora, existe o sistema que nós fomos vítima dele em alguns juizados, eu vejo que ainda somos, mas graças a Deus até que eu não tenho pego isso, mas peguei muito, o sistema fechado, também conhecido como tarifado. Isso daí vai totalmente contra a lógica do razoável. E eu já vou entrar no porquê. O magistrado, já o tarifado, existem valores pré-determinados. Exemplo disso. Doutores, os senhores se lembram de um tempo atrás? Nós podemos citar como leis, eu já vou lhe dizer quais. Primeiro, a Convenção de Varsóvia. A Convenção de Varsóvia tem isso. O Código Brasileiro de Aeronáutica tem isso. E muitos buscam amparo para se defender, principalmente no CDC, quando há extravio de bagagens, buscam amparo no Código de Varsóvia, só que cai por terra. É relação de consumo, não tem que meter, estou certo ou errado? Não tem que meter Convenção de Varsóvia no meio, cai por terra. É a mesma coisa que inclusão indevida, eles só alegam o quê? Na inclusão indevida? Fato de terceiro. É a única excludente da ilicitude que eu vejo eles alegarem. Fato de terceiro, que por sinal não é nada. Vocês se lembram? Uma inclusão indevida estava sendo arbitrada da seguinte forma. O indivíduo ficou com o nome negativado durante um mês, valia um salário mínimo.
corte, interrupção de fornecimento de energia elétrica. Também um salário mínimo para tanto tempo. Doutores, se o dano moral é altamente subjetivo, um mês eu faço uma pergunta. Vamos supor eu e o doutor Lindolfo. Eu, um cidadão que fui fazer uma compra de forma financiada e, de repente, verifiquei que meu nome tinha sido inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes do SPC do Serasa. Já o doutor Lindolfo, ele aconteceu a mesma coisa que ele, só que ele estava simplesmente para entrar, já tinha ingressado num concurso público, estava se matriculando, varrem tudo, vem o nome dele negativado. Ele, já aconteceu com um cliente meu, tá? Já aconteceu com um cliente meu. Me diz uma coisa, quanto o indenizatório tem que ser o mesmo que o meu para ele? De jeito nenhum. Quem teve um dano maior, fui eu que pedi a tutela antecipada, limpei meu nome, mas a mim trouxe um abalo, tudo bem, maculou, mas ele que perdeu o emprego, a perda de uma chance, que é de origem francesa, inclusive. Responsabilidade civil se pauta toda no direito francês, não é? Então, é aquilo que eu digo. Não se pode, não há como se arbitrar, se tarifar um valor aritmético para o dano, né? Podemos citar como exemplo do sistema tarifado, a lei de imprensa, que eu até me esqueci, que possui um sistema de tarifação que prevê para cada ato infracional uma determinada pena pecuniária expressa em salários mínimos, visto que o valor é adotado em todo o território nacional. Lei de imprensa. Outra, todavia, tais valores jamais devem ser arbitrados, por serem ínfimos, chegando ao máximo 200 salários mínimos, onde, dependendo da gravidade, pode ser considerado bom como também irrisório. Cabe ressaltar que a aplicação do supramencionado sistema é tão nocivo e equivocado que até o STJ já condenou, olha aqui, que até o STJ já se manifestou sobre o tema, conforme veremos no próximo slide. Fiz questão de trazer isso para vocês. Vamos dizer aqui, olha ali o que ele diz, acabando de uma vez por todas com a dúvida na aplicação da lei de imprensa, pronunciando-se pela não recepção, Constituição Federal de 88, proferiu recurso especial, a data, olha aqui, civil, responsabilidade civil, lei de imprensa, notícia, abuso de direito de narrar, responsabilidade tarifada, olha o que diz aqui, a responsabilidade tarifada da lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 88, não se podendo admitir no tema a interpretação da lei conforme a Constituição. Ausente o debate da norma tida como violada no acórdão recorrido, impossível examinar-se o recurso especial no ponto, por faltar o requisito do pré-questionamento, consoante anunciado 282 do Supremo Tribunal Federal. Aí foi quando eu também me lembrei, nessa hora, da Convenção de Varsóvia e do Código Brasileiro de Aeronáutica, que também usam essa modalidade. Aí foi uma coisa que eu disse, vou narrar para eles, quando a gente estiver perto do final, porque eles vão se lembrar. Aí foi quando me veio isso que eu acabei de falar. Vale lembrar que no próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, houve uma época em que determinados casos envolvendo relação de consumo, como, por exemplo, a inclusão indevida do nome do consumidor, corte indevido de energia elétrica, etc., se estava aplicando a indenização tarifada, tanto que o nome inserido indevidamente por um mês correspondia ao valor de um salário mínimo. E se o consumidor ficasse do fornecimento de energia elétrica por um mês,
também correspondia ao mesmo valor, ou seja, um salário mínimo, entendeu? Por fim, podia ser até por um dia, nem isso colocaram. Por fim, demonstra-se a fragilidade do sistema tarifado. Como eu disse para vocês, até porque o dano moral é altamente subjetivo, não é como o dano material. O dano material é uma coisa, você comprova documentalmente, é outra coisa, né? Envolve o patrimônio. Aqui não. Por fim, demonstra-se a fragilidade do sistema tarifado, já que a honra é algo subjetivo. O sistema tarifado, ele fere aqueles elementos da equação do dano moral que nós já citamos, né? Ele fere a extensão do dano, capacidade... Fere tudo. Ele fere todos os elementos. Só que os colegas bem sabem que hoje em dia ele é aplicado no tribunal local aqui de forma velada. De forma velada, né? O dano moral, uma negativação do juizado, você vai ganhar 2.000, 3.000, na vara civil você vai ganhar 5, determinadas câmaras ele eleva para 8, né? E, infelizmente, isso é muito nocivo, mas nós estamos convivendo com isso. Exatamente. Extremamente sujo, né? Só assim falando, essa palavra sujo. Porque o SJ já definiu negativação sem extra contratual, R$10.000. O STJ vai se fazendo, vai ficar agora, já há um tempo atrás. Não, está definido. Negativação indevida, nossa, sem relação, R$10.000. Você vai na primeira instância, 3. Aí você sobe. O que os embargadores fazem? 7. Que se 7, se levar para o STJ, ele vai falar que não está desproporcional ao 10. Então ele mantém. Se você chegar com 3 no STJ, ele joga para 10. O que o embargador faz? Eu dou 7 e ele não vai conseguir levar 10. Ele quer a indenização covarde, né? Quer dizer, ele bota ali no limite para você não levar o 10 se você levar para o STJ. Além de tarifar, que é 10 mil, o STJ tarifou, os juízes falam assim, não vou deixar ele levar os 10. Isso, eu vou deixar no limite, isso eu mudar em cima. Para te desestimular até para que você já... Isso acontece muito nos juizados especiais. Eu estava advogando no banco há um tempo atrás, e o que eu verifiquei? Muitas indenizações em sede de juizado especial no valor de R$1.500 a R$2.000. E aí, o financeiro do banco, até com minha orientação, não recolhia. Porque no juizado especial você vai pagar R$900 ou R$1.000 para interpor o recurso nominado. Agora, quando a indenização era de R$4.000, que às vezes acontecia no juizado, aí o recurso era interposto. Até porque muitas ações demandavam improcedência, mas os juízes davam tudo da dano moral, faziam uma caridade com o chapéu ali. Eu até costumava chamar de sentença covarde. Ela dá 2.000, dá 1.500, que é justamente como o não recorrer. Porque se ele ganha o recurso, ele não recebe as custas de volta. Entendeu? E o valor que ele vai pagar é pelo menos o mesmo. Infelizmente, nós estamos convivendo com a indenização tarifada de forma velada. E como o doutor disse, indo totalmente na contramão dos ditames da responsabilidade civil, né? E com isso, nós chegamos às nossas conclusões finais. E a nossa conclusão final não pode ser outra, doutores. A nossa conclusão final, que eu acho, que se não for a mesma que os doutores imaginam, mas a minha é a seguinte: dentro da nossa teoria do valor de estímulo, ela deve ser, sim, aplicada no nosso país, mas ela deve ser aplicada com coerência, com prudência, obedecendo a critério que a gente aqui não está contestando, que haja um critério de razoabilidade e proporcionalidade. O que nós estamos contestando, sim, são os valores irrisórios que vêm sendo arbitrados para as vítimas, principalmente vítimas de acidentes de consumo. Então, essa é a nossa conclusão.
por isso que eu cheguei a essa conclusão aqui, que eu acho que deve ser a dos doutores. Entendemos que a adoção em nosso país da teoria do valor de desestímulo deve ser aplicada nas sentenças para exatamente desestimular as grandes empresas a reiterarem com sua conduta, que ocasiona os mais variados acidentes de consumo. Não é? Pois com valores indenizatórios irrisórios, meramente simbólicos, estaremos ao contrário que as mesmas continuem não apenas a lesar o consumidor brasileiro, como também a classe, fiz questão de colocar nessa classe, a classe advocatícia, até porque a maioria esmagadora de demandas que ingressam no nosso Poder Judiciário são, eu coloquei são, é que houve uma pequena falha ali, seria exceção, tiraria, versam sobre relações consumeristas. Por derradeiro, importante salientar que tal adoção não tenha o condão de proporcionar indenizações altamente vultosas, desproporcionais, como ocorre nos Estados Unidos, até porque iria de encontro quanto à efetividade da justiça, o que eu acabei de falar, ocasionando até mesmo injustiças, como um enriquecimento ilícito por parte da vítima, o que não seria correto, tudo que nós falamos anteriormente. Caberá ao magistrado, através de seu prudente arbítrio, sua experiência, bom senso, lógica e também obedecendo a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, realizar o arbitramento a título de danos punitivos, que também são pedagógicos, não é? Em valores realmente significativos, ou seja, que abalem realmente, né, o ofensor. Não tem, em valor, não como tem sido feito, mas de forma a fazer imperar a verdadeira justiça, no caso concreto, o que não será bom apenas para a vítima do evento danoso, como também para seus patronos e, por fim, para a sociedade como um todo em geral. Com isso, doutores, eu coloco o meu muito obrigado. Agora, doutores, é o seguinte, eu queria, primeiramente, agradecer muito a presença de vocês, que agora cada um que eu conheci hoje, que se torne, né, mais um amigo, né, que é o mais importante. Faço questão, vão ser muito bem acolhidos, como eu disse, no meu Facebook. Quero muito a presença de vocês lá e quero também recomendar, porque graças a Deus, né, tivemos a cortesia, foi uma cortesia que o curso Múltiplos nos ofereceu de vir filmar essa palestra. O curso Múltiplos é um curso que promove cursos das mais variadas espécies, da mais alta qualidade, com professores de alto gabarito, cursos não só presenciais, como também cursos online, entendeu? E ingressando lá, não deixem também de prestigiar o nosso curso Múltiplos, porque é um curso de qualidade. Eu falo porque eu não recomendo, se não for bom eu não vou recomendar. Entendeu? Se não for bom, eu não vou recomendar. E espero poder ter trazido alguma coisa de interessante para os doutores. Se bem que muita coisa os doutores já sabiam, né? Entendeu? Muito bom. Isso aqui é... Obrigado.